Bom dia. Hoje nós vamos fazer a correção aqui comentada dos exercícios do capítulo 2, que trata aí sobre a Revolução Industrial. Bom, então vamos diretamente aqui ao à página 26, desculpem. Vamos falar um pouco sobre essa Revolução Industrial. E aqui vamos centrar principalmente nas duas questões que temos nessa parte aí do nosso livro. Bem, para isso, bora melhorar a imagem, e aí vamos para cá. Essa primeira questão, gente, ela traz para a gente o seguinte, bora lá na pergunta agora, certo? Ela diz assim: existem diversos fatores que ajudam a explicar o início da Revolução Industrial. Então, está tratando de início da Revolução Industrial na Inglaterra, em meados do século XVIII. Cite quais foram esses fatores, né, e explique como eles possibilitaram esse processo. Então, seria por que a Inglaterra foi a pioneira aí nessa Revolução Industrial. E os fatores foram diversos. Um deles foi que a burguesia, pelo menos também a nobreza mercantil, ela conseguiu chegar ao poder, influenciar o poder. Lembrem que após a Revolução Puritana, né, e principalmente ali com a Gloriosa, nós tivemos um alavancar, podemos dizer assim, da atividade comercial. Lembre que quando Oliver Cromwell chegou ao poder, ele baixou os atos de navegação, propiciando a Inglaterra ampliar os seus domínios comerciais nos mares. Consequentemente, a Inglaterra começou a acumular mais recursos financeiros, que tornou possível investir em tecnologia. Um outro ponto que nós podemos citar também é que a Inglaterra ela tinha muitas reservas minerais, de minério, necessárias de repente para ampliação e criação de indústrias, né, das fábricas, das manufaturas que vão surgir. Lembremos nós também que na Inglaterra foi incentivada essa produção mais manufatureira. Lembre que quando criaram os primeiros teares, né, criaram a lei do cercamento, né, e nesses cercamentos, os camponeses que estavam nas terras do grande senhor foram expulsos da terra. E grande parte deles migraram para a cidade, onde vão servir de mão de obra mais barata para essas indústrias nascentes. Então, tudo isso aí colaborou muito para que a Inglaterra conseguisse largar na frente. Ela conseguisse largar na frente das outras sociedades. Então, a Inglaterra foi a pioneira, né, também, claro, porque ela acumulou riquezas explorando a América. Lembrem que a Inglaterra ela assinou com Portugal o Tratado de Methuen, né, o Tratado do Panos e Vinhos. Por esse tratado, a Inglaterra abria seus portos para o vinho português e Portugal para os tecidos ingleses. Quebrou praticamente as manufaturas, poucas que tinha em Portugal, que ficou dependente dessa economia inglesa. Então, eles fizeram vários acordos, fizeram semelhantes com a França também, Tratado de Eder-Hennevold, que também caminhava na mesma direção, quer dizer, beneficiando a economia inglesa. Então, eles acumularam os recursos necessários para investir em tecnologia, investir aí nessa industrialização. Um processo, claro, que passa do artesanato até da manufatura à maquinofatura. Bom, a segunda questão aqui, ela fala sobre, vamos lá, o sistema de manufaturas começou a se desenvolver entre os séculos XV e XVI, provocando uma importante transformação na maneira como se dava a produção de mercadorias. Então, nós temos aqui, né, uma importante transformação na maneira como se dava a produção de mercadorias. Então, quer dizer, isso está mudando, está saindo do artesanato agora para a manufatura. Caracteriza esse sistema, indica como ele alterou o mundo da produção tradicional existente. Então, até então, era o artesão. O artesão ele era dono de
participava de toda a etapa do processo produtivo. O artesão, ele ia beneficiar o couro, sendo sapateiro, o exemplo que eu dei em sala, e ele ia talhar o couro, preparar o solado, ele ia fazer o calçado, né, emendar essas partes de solado e a parte de cima do couro, ele ia dar o acabamento, ele vendia. Não havia ninguém entre o artesão e o consumidor final. Não havia atravessadores, não havia esses comerciantes, né, para fazer essas trocas. Bom, aí, além disso, né, quer dizer, não havia divisão social do trabalho. O que é isso? A divisão social do trabalho é quando cada um realiza uma etapa do processo produtivo. Nesse caso, não. O artesão realizava todas as etapas do processo produtivo. Além disso, né, a partir da manufatura, né, nós vamos ter a divisão social do trabalho. Ou seja, com os artesãos, né, um artesão, vamos supor, ele investiu em tecnologia, ele comprou máquinas com tração manual, né, tração humana, daí por que manufaturas? Né? Então, no artesanato, só ferramentas. Na manufatura, máquinas, mas com tração humana. Lembra do que nós falamos aí sobre as máquinas de costura antiga, né, que é um exemplo disso. Nessa manufatura, diferente do período anterior, que era o artesanato, há então a divisão social do trabalho, porque um artesão contrata outros, ele é o chefe artesão, e além disso o trabalho é assalariado, ok? Porém, se você pedisse para qualquer um dos artesãos para produzir um calçado, no exemplo que nós demos, ele saberia fazer. Ou seja, não havia a alienação. E a alienação, do que nós dissemos, é quando o trabalhador ele desconhece o resultado final do seu trabalho, né? Ele domina apenas uma etapa do processo produtivo. E nesse caso, na manufatura, não. Ele dominava todas as etapas do processo produtivo. Ok? Então, essas são as suas principais diferenças. E também o trabalho, nessa época, ele era o trabalho assalariado, né? Dentro da manufatura, o que não era dentro do artesanato. E aqui nós temos a nossa terceira questão. Né? Essa terceira questão, ela trata do seguinte: explique as principais diferenças entre o sistema de produção manufatureiro e o maquinofatureiro. Esse aí praticamente foi aquele quadro que nós fizemos em sala de aula, né? Mostrando cada etapa do processo, do artesanato, a manufatura e depois a maquinofatura. Na maquinofatura, o que nós vamos ter? A máquina, substancialmente, ela vai substituir, ou substancialmente vai substituir, interessante. A máquina ela vai substituir, né, o ser humano, em grande parte, nas fábricas. Né? As máquinas vão realizar diversas atividades. O ser humano ganha um salário, sim, só que esse salário ele não condiz com o que ele trabalha. Ele poderia ganhar mais. Né? Quer dizer, há uma exploração em parte, claro que não é em toda a fábrica, de repente, mas a exploração do trabalhador. E aí é o seguinte, né? Com isso, né, o que nós temos? Nós temos que há, há uma aceleração da produção, uma produção, né, em série. E essa produção em série, nela há a alienação. O que seria isso? Devido à divisão social do trabalho, esse trabalhador ele vai saber apenas uma etapa do processo produtivo, ou duas, ou três, mas ele não sabe fazer o produto sozinho, né, já que é uma linha de produção. Bom, então essas são as principais diferenças. Vamos agora para uma outra página para resolver outro exercício. Então vamos aqui agora para mais um exercício. Esse agora aqui é a primeira questão da página 30. Diz assim: os efeitos da Revolução Industrial afetaram todas as relações sociais inglesas, além da organização econômica. Desculpem, os efeitos da Revolução Industrial afetaram todas as relações sociais inglesas, além da organização econômica. Um exemplo disso foi o impacto da industrialização e na urbanização na Inglaterra. Explique de que modo a Revolução Industrial está associada à urbanização das cidades inglesas. Gente, isso aí, nós temos um retrato disso também aqui em Manaus, no processo de industrialização. A indústria, ela atrai pessoas para a cidade, né? E as pessoas,
acabavam buscando melhores oportunidades nas cidades, mais empregos, mais oportunidades de trabalho. Então, as cidades elas acabam atraindo pessoas que abandonam o campo, né? Então, atrás desse processo aí de busca por melhores condições, né, de trabalho. Então, a fábrica ela atrai, só que essa cidade ela passa a crescer descontroladamente, né? Não há um controle, né, sobre o crescimento aí dessa cidade. Ela cresce desordenada, os centros urbanos, né, eles também acabam por crescer sem uma infraestrutura, né? Consequentemente, essa urbanização ela, ela ocorre normalmente de uma forma sem organização. Tanto que as cidades, no começo, as fábricas ficavam na área central, né? A poluição muito grande. Então, as transformações elas foram diversas no processo de urbanização. Lembrem, por exemplo, do que nós falamos, que os cercamentos, com as pessoas que perderam terra no campo, elas migraram para a cidade, atrás de novas oportunidades. Então, os problemas da industrialização também vão estar presentes, né? Nós vamos ter, por exemplo, né, a quantidade enorme de mendigos, né, de pessoas até se prostituindo nas cidades, certo? Bora lá para outra questão. Aqui agora, a questão 2. Então, vamos lá da questão 2. Bom, essa questão 2, gente, ela traz o seguinte para nós. A Revolução Industrial foi o resultado de diversas inovações que possibilitaram a mecanização e a aceleração da produção de mercadorias. Cite as principais inovações que deram origem a esse processo a partir de meados do século XVIII. Bom, nós podemos citar aí o tear, né? O tear hidráulico, nós podemos citar aí a máquina a vapor, né? Então, o processo ele foi, né, bem longo, né, no processo aí dessa produção industrial. Não foi algo rápido, momentâneo. Então, tivemos ali as primeiras máquinas todas ligadas ao setor têxtil, né, de produção de tecidos. E depois, como nós dissemos, o fiar hidráulico, né, que usava ali o movimento dos rios, né, e colocavam engrenagens ali para movimentar as engrenagens. Então foi um processo lento, né, que nós vamos ter a força hidráulica, nós vamos ter o carvão gerando o vapor, até chegar depois à eletricidade, ao petróleo, no processo mais longo de séculos por aí. Bom, a terceira questão, nós vamos falar sobre ela agora. A terceira questão ela diz o seguinte: de que maneira a industrialização afetou a burguesia e o proletariado? É possível afirmar que esses dois grupos se beneficiaram igualmente desse processo? Justifique sua resposta. Dentro da proposta do livro, do que nós acabamos lendo, né, sobre isso, percebam que ampliou a diferença entre o patrão e o empregado. Quando nós falamos de manufaturas, por exemplo, do período anterior, a diferença entre o patrão, que era um artesão, e o empregado, que era um outro artesão, não era tão grande, a diferença econômica. A partir da Revolução Industrial, com o surgimento aí, desse burguês, dono da fábrica, do industrial, ele ficou cada vez mais rico, devido à inovação tecnológica. Entretanto, a força de trabalho do proletariado ela era muito explorada. Não havia direitos trabalhistas, as jornadas eram de 14 até 16 horas de trabalho diária. Imaginem isso. Um acidente no trabalho, problema do trabalhador. Se ele não produzisse, não recebia. Lembrem do vídeo que nós mostramos para vocês, que eu mandei, sobre o Chaplin, né? Quando ele está na linha de produção, ele vai ao banheiro. Quando ele chega no banheiro, ele bate o ponto, entra no banheiro. Ao sair, bate o ponto. Quer dizer, ele não receberia naquele tempo que estava no banheiro. Então, quer dizer, foi um período, né, de grande distanciamento entre o dono da fábrica, que acumulou cada vez mais riquezas, e o trabalhador, né, que tinha sua mão de obra explorada por esse patrão. Bem, a próxima questão é a análise de imagem, né? Então, nós vamos aqui mostrar um pouco mais sobre ela. Aqui nós temos a questão
E nessa questão ele mostra aqui duas imagens. Diz assim: observe atentamente as duas imagens a seguir. A primeira é uma litografia colorida do final do século XVIII e mostra o trabalho de produção de fios na Irlanda. A segunda é uma imagem impressa do século XIX, que mostra o interior de uma unidade produtiva do período. Com base na análise das imagens, responda ao que se pede. Aqui no primeiro, um trabalho muito mais manual, né? Cada pessoa realizando uma atividade de trabalho, né? Num ambiente pequeno, podemos dizer assim. A segunda, um grande espaço, percebe-se uma quantidade enorme de fumaça, né? Consequentemente poluição, e temos aí grandes máquinas, né? Os trabalhadores. Então, tudo bem. Agora bora lá para as questões, ok? Então vamos para as questões. Então aqui nós temos as questões. Então vamos aqui para a primeira questão. A letra A. Descreva a maneira como o trabalho está representado em cada uma das imagens. Falei agora há pouco, né? Uma, havia divisão clara do trabalho num pequeno espaço, muito parecido ali com uma manufatura, né? A segunda era uma produção industrializada, maquinofatura, né? A outra, é possível afirmar que as duas imagens apresentam sistemas é, produtivos semelhantes? Acabei de responder também. Não. Uma era manufatura, um espaço menor, o trabalho mais manual, né? Claro, podiam ter máquinas mais manuais. Já no outro, né, era uma produção industrial, né, da maquinofatura. Então, são sistemas distintos, diferentes. Ok. Então, vamos para o próximo exercício. Bem, chegamos agora aqui à página 36. Diz assim. Então vamos para a correção do exercício. Então na página 36 ele mostra o seguinte, né? Ao longo do século XIX, os trabalhadores desenvolveram diferentes estratégias para lutar por melhores condições de vida e por mais direitos. Apresente algumas das principais estratégias adotadas pelos trabalhadores nesse período. Bom, a princípio, eles começaram a criar associações, né, com o intuito, né, de tentar lutar por seus direitos. Né? Dentro da Inglaterra, havia as chamadas trade unions, né, que seriam ali a base dos sindicatos, que nós falamos em sala de aula, né, que o sindicato é aquela associação que ela luta por um interesse específico de uma categoria, né, de uma categoria de trabalho. Sindicato dos professores, né, sindicato dos rodoviários e assim por diante. Né, defende os interesses de uma classe social. E só que ocorreram movimentos que, assim, para nós hoje em dia, eles podem ser interpretados como até insanos. Dizer assim, o movimento ludista, por exemplo, os quebradores de máquina diziam: olha, a culpa da miséria da classe trabalhadora é a máquina. Ela tira o nosso trabalho. Invadiu as fábricas e iam quebrar as máquinas. Mas é um ser inanimado. Quer dizer, a máquina por si só ela não estaria ali. Alguém colocou essa máquina ali. O patrão. Né? Quer dizer, então era preciso reavaliar esse sistema. Né? Então, quer dizer, foram vários movimentos que vão surgindo gradualmente, não foi algo rápido, não. Ok? Então, vamos lá. A outra questão diz: o processo de transformação social relacionado com a industrialização contribuiu para o surgimento de novas teorias sobre a sociedade, como as ideias socialistas e anarquistas. Explique o que eram essas teorias e indique quais eram as principais diferenças entre elas. Bom, o socialismo é utópico e científico. Havia diferença entre eles. O socialismo utópico do Owens, Fourier, né? Eles diziam que a solução para acabar com a miséria da classe trabalhadora estava dentro do próprio sistema capitalista. Que um dia o patrão ia perceber a importância do trabalhador para o sistema produtivo e esse patrão daria direitos a esse trabalhador. Como disse, inclusive em sala de aula e nas explicações por aqui também, que eles chegaram, né, isso do Owens, por exemplo, e também vamos falar de Fourier, que falava de falastérios, né, que eram preciso criar pequenas associações,
que o patrão criaria creche para os filhos dos empregados, que pagaria o salário mais justo, que diminuiria a carga de horária de trabalho. Quer dizer, utopia. Por isso, socialismo utópico, de se imaginar que o patrão ele vai querer ceder os seus direitos, né? Ou melhor, os seus lucros ao trabalhador. Então, daí a utopia, seria algo que ocorreu, sim, mas casos isolados. Então, não pode se considerar que foi vitória dos trabalhadores, foram vitórias dos trabalhadores porque ocorreram isoladamente, né? Alguns eventos, alguns patrões que cederam e, claro, deram algum tipo de benefício aos trabalhadores. Bom, aí é o seguinte. Bem, quanto ao socialismo, né, científico, né, ele era um pouco diferente. Ambos diziam que iria ocorrer, de repente, era preciso uma transformação, que o trabalhador era explorado, né? Isso falando de socialismo utópico científico. Só que o científico, pelo nome, inclusive percebe-se isso, né? Percebam que se o tópico eles tinham ideias praticamente irrealizáveis, daí por isso a utopia, agora no científico não. O Karl Marx e o Engels, né, o Friedrich Engels, eles buscam ali dentro da história mesmo, explicar o processo de desigualdade, onde ocorreu. Eles vão buscar, por exemplo, na chamada acumulação primitiva de capitais, dizendo quando começa o processo de exploração, né, de introdução da máquina, é quando o trabalhador ele vai ser explorado na chamada mais-valia, quando ele trabalha muito mais, né, muito além do que ele é, ganha, quer dizer, muito menos do que ele deveria ganhar pelo trabalho que ele realiza. Então, como se o patrão ficasse com parte do que deveria ficar com o trabalhador, que é a mais-valia, né? Que falamos em sala de aula sobre isso também. Além disso, né, ele fala sobre a alienação do trabalhador, né, que ele passa a ser apenas mais um instrumento dentro da fábrica. Ele vende a força de trabalho dele, né? Então, o Karl Marx e o Engels, eles procuram mostrar a exploração da classe trabalhadora, dizendo que era preciso uma consciência de classe, né, uma praxis política. Quando a gente fala aí de consciência de classe, de ter noção da importância desse trabalhador para o processo produtivo, né? E que esse trabalhador, se tomasse consciência de classe, partisse, né, para a praxis política, partisse para a, a revolução, né, partisse para enfrentar esse patrão, né, através do que ele chamava de dialética, né? Lembra que nós falamos sobre dialética? A luta entre interesses opostos, nesse caso, o patrão querendo mais lucro, né, e vai explorar o trabalhador querendo direitos, claro que vai tirar do patrão. Nesse jogo de interesses, se o trabalhador se unisse, né, nessa consciência de classe, né, quando ele pensasse no interesse coletivo e não no interesse individual, eles conseguiriam chegar ao poder. Implantariam a chamada ditadura do proletariado, um governo dos trabalhadores contra o patrão, que até então era o explorador, né? Então, quer dizer, essa é a ideia do Karl Marx. Com a chegada do trabalhador ao poder, começaria o socialismo. E esse socialismo, com os trabalhadores no poder, com a ditadura do proletariado, a função deles era chegar a uma sociedade sem classes, acabar com as diferenças sociais, pelo menos minimizar ao máximo, né? Então, quando chegasse a essa sociedade sem classes, né, talvez ali o Estado não tivesse mais sentido de existir. Mas, assim, lembrem do que nós falamos, que esse socialismo marxista ele ficou no papel. Né? Tentaram implantar em Cuba, na China, em Cuba com Fidel, na China com Mao Tse-tung, né? Na Rússia, né, com o Lenin e depois com o Stalin, depois outros aí, né, que vieram depois, Nikita Khrushchev e outros, né, e tivemos outras experiências aí, mas nenhuma delas implantou o que pregava o Marx. Lembra que nós dissemos que o Marx, o erro dele ali, um dos erros, né, foi que ele disse que o socialismo ocorreria em sociedades onde o capitalismo tivesse chegado ao seu mais alto grau de exploração. E nenhuma dessas sociedades eram altamente industrializadas. Grande parte delas camponesas, né, no Mao Tse, na China, a Rússia era ainda feudal, né? A Cuba, imagina então o que era, né? No quintal norte-americano, certo?
Então é assim. Aí nós vamos falar agora do anarquismo. O anarquismo, um dos principais expoentes foi o Mikhail Bakunin. E o Bakunin, ele pregava o chamado socialismo terrorista. Dizia que era preciso destruir o poder e, se para isso fosse necessário, que se promovessem ataques terroristas, né, para matar, destruir os governantes da época. Proposta dele, é claro. Aí lembrem que uma diferença, né, fundamental entre eles é que enquanto o Bakunin dizia que era preciso chegar ao poder, mas para destruir o poder, porque os anarquistas eram contra qualquer tipo de poder. Para eles o poder era opressor. Que se organizassem cooperativas, tudo bem. Então era um ponto de diferença em relação ao socialismo. Se o socialismo pregava uma ditadura do proletariado, o anarquismo não. Ele pregava o fim do Estado. Beleza? Bora lá. O próximo foi: explique o que foi a Carta do Povo e aponte qual a sua importância na organização dos trabalhadores ingleses nas primeiras décadas do século XIX. Gente, foram trabalhadores que se organizaram e deram um passo fundamental na conquista de direitos, porque eles escreviam cartas ao parlamento inglês, né? Não ficavam apenas em brigar, né, em fazer só manifestações. Disse, olha, quebrar máquinas, esse tipo de manifestações são insanas. Vamos fazer, sim, procurar criar leis que servem para todos. Com leis, consolida-se o nosso interesse. E não apenas em casos isolados. Algumas fábricas vão dar direitos. Então, ele foi significativo para a conquista de direitos pela classe trabalhadora. Ok? Bem, queridos, vamos falar agora sobre as questões de vestibular. A princípio, o que nós vamos fazer? Agora combinar algo. Eu corrijo a primeira, faço comentários sobre ela, vamos analisar a questão para a gente ir exercitando também. As demais eu dou gabarito. E as dúvidas vocês podem colocar na nossa sala virtual, aqui na Classroom, ou na sala Google, ou podem colocar no grupo do WhatsApp. Ou ainda, se preferirem, no privado, no WhatsApp, não tem nenhum problema. Certo? Então vamos fazer análise, bora treinar um pouquinho como fazer análise de questões. Então vamos para cá e separar uns pontos importantes. Olha só, as minas de carvão inglesas do século XVIII e XIX eram galerias subterrâneas que abasteciam a indústria nascente daquele país. Nelas, então está repetindo sobre elas, então um ponto fundamental para nós aqui são as minas de carvão inglesa, tá? Então, o tema central, a princípio, é ela. Bora buscar palavras fundamentais para entender a temática sobre o que a questão ela trabalha especificamente. Que pode ser mais à frente, com a nossa leitura, vamos perceber que de repente não é isso. Vamos lá. Né? Então, continuando lá. Então, as minas de carvão, tudo bem. Nelas, a atividade humana era altamente insalubre, então péssimas condições, né? As condições de trabalho eram péssimas. Bom, insalubres. Se trabalhava aproximadamente 14 horas por dia e crianças eram utilizadas para cavar túneis mais profundos e estreitos. Então, mais um fato aqui, um outro ponto importante, né? Crianças elas trabalhavam. Outro ponto, vamos lá. Extraindo cerca de 100 milhões de toneladas de carvão mineral por ano, a Inglaterra passou a utilizar locomotivas, teares e máquinas de fiação, que aos poucos substituíram a manufatura. Lembre que a manufatura era um trabalho mais manual, com máquinas manuais também. Nas primeiras jazidas, utilizavam-se bombas d'água para retirar a água que se acumulava no fundo das minas. O escocês James Watt utilizou essa tecnologia e adaptou-nas aos teares, desenvolvendo então, segundo o historiador José Jobson, o seu motor a vapor que desencadeou a revolução. Então estamos falando aqui de uma pessoa, né, o Watts que ele vai criar, né, ali a máquina a vapor. Então nós temos pontos importantes aí, né? As minas de carvão, a partir das minas de carvão da exploração desse subterrâneo, né, do que eram as minas, né, quer dizer, eram locais até perigosos, insalubres,
condições péssimas de trabalho. Então, até aí nós temos o ponto central. Mas mostra que dessa mina, que era algo insalubre, que era algo subterrâneo, de péssimas condições, a partir de lá teve-se a ideia, com o Watts, de criar uma máquina a vapor, né, que vai levar não mais para a mina, mas para os teares. Então vamos lá, vamos dando a nossa continuidade aí. Bom, dentro disso ainda, vamos dar sequência aqui agora. Olha só, com base nas informações do texto, é correto afirmar que, tá? Então, vamos lembrando novamente. Falou das condições insalubres nas minas, né? E que eram locais de péssima qualidade, né, de vida, mas que, apesar disso, deu a ideia para o surgimento, né, dos teares, né, da máquina, no caso, dos teares, no motor a vapor. Então, bora lá. Então, com base nas informações do texto, temos que centrar no texto. Quando tivermos questões assim, gente, atentem para algo muito importante, tá? Ele está falando claramente aqui, ó, com base nas informações do texto. Tem que fazer referência ao texto sempre. Porque algumas questões, eles dizem lá, com base nas informações do texto. E lá nas opções, nas opções que vamos ver agora, eles trazem várias opções corretas. Mas uma delas, ela é pertinente ao texto. E a pessoa muitas vezes acaba errando, porque ela não leu ou não atentou para o texto. Ok, gente? Então, bora lá. Então diz, nas jazidas de carvão vegetal, o trabalho infantil e as jornadas extensas foram erradicadas. Está dizendo, olha só, palavra fundamental aqui, né, que acabou, né, o trabalho infantil e as longas jornadas. Tá? Então, olha só, as jazidas de carvão vegetal, nas jazidas, o trabalho infantil e as jornadas extensas foram erradicadas. Já está errado aí. Tá? Lá no século XIX, quando ainda eram comuns em outros países europeus. O texto fala exatamente o contrário, né? Que lá criança trabalhava, né, inclusive, né, em locais perigosos. A letra B diz, a crescente substituição da manufatura, a grande utilização do carvão mineral e o uso dos motores a vapor são características da chamada Revolução Industrial. Bom, essa aqui ela tem tudo de correto, né? Porém, vamos analisar as outras, não vamos cair naquela de dizer é essa, de repente pode ter algo mais pertinente ali, mas essa aqui, a princípio, correta. A crescente substituição da manufatura, o trabalho mais manual, né, com máquinas com tração humana, a grande utilização do carvão mineral, nós estamos falando aí de galerias subterrâneas, né, do carvão mineral na Inglaterra, e o uso de motores a vapor, nós estamos falando de Watts aí, por exemplo, são características da chamada Revolução Industrial, na sua primeira fase. Está correto, né? Bora ver as outras. Bora lendo lá. Locomotivas, teares e máquinas de fiação puderam ser substituídas pela manufatura, uma nova forma de produção movida pela energia elétrica. Gente, o erro... Opa, não é esse. Bora lá. O erro está aqui, ó. Cadê? Locomotivas, teares, máquinas de fiação puderam ser substituídas pela manufatura. Foi o inverso. A manufatura foi substituída pela locomotiva, pelos teares, que eram máquinas cuja fonte de energia não era a manual, certo? Então foi o inverso. Quem substituiu quem? Não foi a manufatura que vai substituir as locomotivas, mas foi o inverso, certo? Né? A manufatura, as pequenas máquinas, o trabalho mais manual foi substituído por um trabalho muito mais com outras fontes de energia, não mais a humana. D. A Revolução Inglesa, que instaurou um regime republicano, foi desencadeada por novas tecnologias para a obtenção de energia. Gente, aqui o erro está no seguinte, olha só. Ele diz que a Revolução Inglesa, a causa dela, foi desencadeada, né? A causa, né, foi desencadeada por novas tecnologias para a obtenção de energia. Está dizendo que ela está ligada à briga por fonte de energia. Não foi isso. A briga nas revoluções inglesas, lembro que foi para acabar com o poder absolutista do rei. Né, lá do Carlos I, do Jair I, Carlos I, né, depois
o Carlos II e o Jaime II quando ocorreu a Revolução Gloriosa, certo? Então, a briga lá era uma briga política pelo poder, o parlamento querendo poder e o rei querendo mandar sozinho, e o rei acabou caindo. Isso submeteu ao parlamento, à lei. Né? Então, não tem ligação nenhuma aí com essa briga por tecnologia. Na verdade, essas revoluções inglesas, lá atrás, a puritana e a gloriosa, elas vão ajudar a acumular riquezas para gerar a Revolução Industrial. Ok? Vamos lá. A letra E. A Inglaterra utilizou tecnologia adaptada por Watts para poder extrair o carvão vegetal, do qual se obtinha energia. Não, na verdade, também foi o inverso, né? O que era usado no carvão vegetal, na verdade, que foi usado pelo Watts para os teares. Foi o inverso. Está dizendo aí que a Inglaterra utilizou a tecnologia adaptada por Watts para poder extrair o carvão vegetal. No caso, para a produção do carvão vegetal, não. Foi o inverso. O que era utilizado no carvão vegetal, o Watts transformou para os teares. E aí está mostrando que foi, dizendo que foi o inverso. Então vamos, como eu combinei, vamos dar agora os gabaritos, ok? E as dúvidas vocês podem questionando depois. Então vamos lá. Aqui agora na página, né? Não esqueçam lá a letra B correta. Agora na próxima página, questão 2, resposta correta, letra E. 3, resposta correta, letra D de dado. 4, resposta correta. Cadê? Bora subir. 4. Também D de dado. A 5, resposta correta. B de bola. 6, resposta correta. C de casa. 7, resposta correta. B de bola. Então vamos, ainda há questões para cá. Então vamos. 8ª questão. Letra A. A 9ª questão e a 10ª, elas são dissertativas, né? E elas estão dentro do que nós falamos um pouco lá atrás, né, sobre as condições de fábrica. Nós já comentamos sobre como era, muito mais análise de documento, né, do que nós falamos das condições insalubres, e aqui nós temos um texto para análise sobre isso, que nós já falamos há pouco tempo aqui nessa mesma videoaula. Certo, gente? Então vamos aguardar o próximo capítulo, né? Já mando mesmo ainda essa semana, e aí nós vamos trocando ideias. Dúvidas, estarei sempre por aqui. Tá certo? Um grande abraço e um bom dia a vocês.